Imagine a seguinte situação. Boa tarde, seja bem-vindo ao Hotel Spark. Como posso ajudá-lo? Good afternoon. I have a reservation. The name is Kaepernick. Hã? I have a reservation. Hã? Do you speak English? Look, I'm really tired. I've traveled all day. I just want to go to my room. Can you please help me? Assim fica complicado, né? Vamos ver como é que fica melhor assim. Good afternoon. Welcome to Hotel Spark. How can I help you? Good afternoon. I have a reservation. The name is Kaepernick. Welcome, Mr. Kaepernick. Bem melhor, né? Agora vamos dar uma olhada nesse diálogo. Good afternoon. Welcome to Hotel Spark. How can I help you? Good afternoon. I have a reservation. The name is Kaepernick. Welcome, Mr. Kaepernick. Agora repita com a gente cada pedaço. Good afternoon. Welcome to Hotel Spark. How can I help you? Good afternoon. I have a reservation. The name is Kaepernick. Welcome, Mr. Kaepernick. No diálogo, então, a gente viu o uso do good afternoon, que seria então o boa tarde. Quais seriam os outros períodos do dia, então, que a gente usaria? O dia, na verdade, pode ser dividido, digamos assim, em inglês, em 4 períodos: morning, afternoon, evening e night. Morning normalmente se refere ao período que vai da meia-noite até ali 11h59 da manhã, praticamente meio-dia. O afternoon seria então o equivalente à nossa tarde, a partir do meio-dia até ali comecinho da noite, 6 horas, 5, 6 horas. Depois disso a gente vai pro evening, que é aquele período, nosso entardecer, algo assim. E depois disso, night, que é a noite, a hora que já está escuro mesmo e tal. Acontece que para os cumprimentos, para falar good morning, good afternoon, existe uma diferençazinha, que na verdade na questão do evening pro night, o evening é usado quando você está chegando em algum lugar. Não importa se já está escuro, se já são 10 horas da noite, 11 horas da noite, quando você chega em algum lugar, você cumprimenta com good evening. O good night você usa quando você está indo embora, se despedindo, está indo dormir mesmo, certo? Tem essa diferençazinha. Então vamos repetir agora. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Pois é, Diogo. Além dos cumprimentos que a gente viu agora, que é o good morning, o good afternoon, o good evening e o good night, se você trabalha em algum local que seja mais informal, uma pousada ou até mesmo um hotel que trabalha com um ambiente mais informal, você pode simplesmente utilizar os cumprimentos básicos hi e hello, que significam oi, no sentido mesmo de dar um oi, um olá para o seu cliente. Então fica algo bem mais informal que você pode usar tanto na recepção ou até durante a estadia do cliente em que você já ganhou uma certa confiança com ele, já te conhece, então você pode usar o hi ou hello durante a estadia dele para cumprimentar o cliente. Agora repita com a gente os cumprimentos. Hi, hello. Outra coisa importante de saber também são os pronomes de tratamento, senhor, senhora, como é que a gente falaria isso? No diálogo que a gente viu, o hóspede se apresenta como Mr. Kaepernick, Mr. Os pronomes de tratamento no inglês são os seguintes. Mr. é usado para homens, tanto faz casados ou solteiros. Mrs. é usado para mulheres casadas. Nós temos também o Miss, que é usado para mulheres solteiras, e o Miss, que a pronúncia é quase igual o Miss das solteiras, mas ele tem um pouquinho de som de Z no final, e é usado tanto faz para mulheres casadas ou solteiras. Uma coisa muito importante em relação a esses pronomes de tratamento é que você não pode usar o pronome de tratamento e o primeiro nome só da pessoa. Ou você usa o pronome de tratamento, Mr., e o nome completo, ou o pronome de tratamento, Mr., e o último nome, porque ele dá uma coisa formal e não faz sentido você usar um pronome formal no começo e depois chamar a pessoa pelo primeiro nome, que é uma coisa de pessoas que você já conhece melhor. Então como é que fica o uso disso? Vamos imaginar, por exemplo, o sobrenome que foi usado no diálogo, Kaepernick. No caso do senhor Kaepernick, do homem, Mr. Kaepernick. Repita, Mr. Kaepernick.
Se Kaepernick na verdade fosse uma mulher casada, eu usaria Mrs. Kaepernick. Repita, Mrs. Kaepernick. Se ela fosse uma mulher que eu sei que é solteira, eu usaria o Miss Kaepernick. Repita, Miss Kaepernick. No caso, se eu não souber se ela é casada ou se ela é solteira, eu vou usar o Miss Kaepernick. Repita, Miss Kaepernick. Quando você for chamar uma pessoa que você não conhece o nome dela, você precisa tomar cuidado no uso de senhor e senhora, porque eu não posso usar o Mr., o Mrs., o Miss e o Miss que a gente acabou de ver. Então, quando eu vou chamar um homem que eu não conheço ele, eu quero chamar a atenção dele, eu vou chamá-lo de Sir. Repita, Sir. Se for uma mulher, eu vou usar ma'am. Repita, ma'am. Seguindo o diálogo, o hóspede fala: I have a reservation. O verbo have é um verbo que a gente vai ver muito durante o curso, que ele significa ter. O I significa eu. Não se preocupe com os outros pronomes agora, que nós veremos em outros vídeos da nossa série. E o reservation é uma palavra muito importante para você que trabalha no hotel, porque talvez seja a primeira palavra que o hóspede vai falar para você, que significa reserva. Então, I have a reservation. Eu tenho uma reserva. Finalizando ali o diálogo, o recepcionista fala: Welcome, Mr. Kaepernick. Welcome seria então o equivalente ao nosso bem-vindo, é uma forma de dar as boas-vindas para a pessoa. E depois o Mr. Kaepernick, que é o nome do hóspede. Agora que já aprendemos como fazer a recepção inicial aos nossos clientes, vamos simular o diálogo para reforçar o aprendizado. Acompanhando o texto na tela, nós faremos o papel do recepcionista e você faz o papel do cliente. Good afternoon. Welcome to Hotel Spark. How can I help you? Welcome, Mr. Kaepernick. Agora vamos inverter os papéis. Você vai ser o recepcionista. Good afternoon. I have a reservation. The name is Kaepernick. Audio Jungle.